Olá, queridos alunos. Meu nome é Nadine Salomon, eu sou professora da disciplina de Direito Processual Civil aqui no Rico Domingues e a dica que eu resolvi trazer para vocês hoje é apresentar algumas categorias aí, o que é o ratio decidendi, o obter dictum, o distinguished e o overruling, que são categorias aí, uma linguagem bastante diferente que nos surgem quando nós começamos a estudar a respeito de precedentes judiciais também no nosso país, né? Esse é um tema dos mais, que nos chama mais atenção atualmente, um dos temas mais publicados atualmente na disciplina de processo civil, mas a gente tem que ter bastante calma, bastante cautela ao estudar esse tema, porque tem muita gente aí publicando coisas que não necessariamente estejam contribuindo para a construção das bases teóricas dessa teoria de sistemas, teoria de precedentes, do sistema de precedentes brasileiro, né? Melhor dizendo. Então, a primeira coisa que eu gostaria de deixar bem clara com vocês é que é equivocada a afirmação de dizer, né, quem diz que estamos eventualmente importando pura e simplesmente a teoria de precedentes que existe do common law para o nosso sistema brasileiro, que é o sistema de civil law. A comunização do direito brasileiro não necessariamente está ocorrendo aí, como alguns andam afirmando por aí. Tento explicar mais ou menos o porquê para vocês, né? A gente tem ali na cultura jurídica do common law, que é aquela cultura jurídica observada nos países de tradição anglo-saxônica, ou seja, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Austrália, por exemplo. A gente tem nesse sistema a decisão judicial como a principal fonte do direito. Então, em razão disso, a gente chama esse sistema de um sistema judicialista, né? Não causa comoção no direito inglês nós afirmarmos que o juiz, ao solucionar determinado caso concreto, ao prolatar uma decisão nesse caso, ele não apenas declara o direito para aquele caso, mas ele cria também direito, né? Não só para solucionar aquele caso, mas cria uma regra de direito que pode ser aplicada a todos os casos análogos subsequentes. Diferentemente, a tradição do direito brasileiro, que é a cultura jurídica do civil law, assim como outros países de tradição romano-germânica, como é o caso, por exemplo, da França, da Alemanha, nós temos aqui nesse civil law a fonte primária e principal do direito é a lei, né? Então, por isso também a gente chama esse sistema de um sistema codicista, ou um sistema normativista, um sistema legalista, né? Durante muito tempo, tradicionalmente, a atuação do magistrado, o bom magistrado, seria aquele boca da lei, né? Aquele que tenta o máximo possível cumprir fiel e estritamente aquela moldura legal. Isso, tradicionalmente, leva a uma redução da atuação, da possibilidade do magistrado criar direito, por exemplo, né? Mas, felizmente, o que vem acontecendo é que há uma aproximação, a gente pode dizer assim, das funções exercidas pelos juízes do common law e do civil law. Essa ideia, concepção dogmática brasileira tradicional de juiz como boca da lei não sobreviveu aí a fatos históricos, não sobreviveu, por exemplo, ao constitucionalismo, né? A nossa Carta Magna, que é o documento legal principal do nosso sistema, já autoriza que um juiz, analisando o teor de determinada legislação infraconstitucional, por exemplo, afaste a sua aplicação, porque eventualmente, em determinado caso, ela ofende aí substancialmente a Constituição. Então, essa separação estrita entre os poderes legislativo e judiciário, no sentido que só o legislativo legisla, né, cria o direito, e o judiciário declara esse direito, já se encontra quebrado. A gente já consegue dizer que também o juiz brasileiro, o juiz do civil law, de forma contemporânea, também cria, sim, o direito. Então, há uma aproximação entre os dois sistemas. O sistema de common law também vem se inspirando em algumas condutas, premissas aqui do sistema de civil law. Por exemplo, em 99 a gente teve lá a promulgação do que a gente pode chamar de um Código de Processo Civil para o direito inglês, que é um marco legislativo daquele sistema. Então, eles estão reconhecendo também
a importância de documentos legais, né? Enquanto aqui no Brasil, já de muito tempo, não só a partir do Código de Processo de 2015, mas já de um certo tempo até anteriormente, já se vem prestando de forma crescente relevância, obediência, importância à jurisprudência, né, formada em geral. O que acontece é que, diferentemente do sistema de common law, que traz o seu respeito aos precedentes a partir de uma tradição secular, né, a respeitabilidade dos precedentes decorre da fundamentação analítica da construção desses julgados, que é o que convence, digamos assim, a sociedade a respeitar esse sistema. Aqui no Brasil, por sermos de tradição legalista, o que se optou por fazer foi inserir alguns dispositivos legais no Código de Processo Civil, determinando que os juízes devam, a partir de então, respeitar determinados julgados exarados por determinadas cortes a partir de determinados procedimentos. Então, diferentemente do common law, que há um respeito substancial aos julgados e aos precedentes judiciais, na realidade brasileira o que houve foi uma vinculação formal a determinados julgados, né? Mediante um argumento que a gente pode dizer um argumento de autoridade, né? É precedente obrigatório porque o CPC de 2015 assim resolveu qualificá-lo como tal. E essa crítica é feita não é vazia de sentido. Na verdade, a crítica tem uma consequência prática. É porque a essência do estudo de precedentes está em encontrarmos a ratio decidendi desses julgados. A essência para um sistema de precedentes judiciais passar a funcionar no nosso país está em darmos, né, criarmos instrumentos para melhorarmos, qualificarmos a nossa fundamentação das nossas decisões judiciais, na verdade, né? Porque a essência dos precedentes judiciais está justamente em nós encontrarmos a tal da ratio decidendi, ou traduzindo as razões de decidir desse precedente, né? Que são nada mais do que razões generalizáveis que podem ser identificadas a partir da fundamentação das decisões judiciais. Então, o que vincula num precedente? O que vincula num precedente são as suas razões de decidir, é a sua ratio decidendi. E, como todo julgado, além da ratio decidendi, também vai apresentar aí algumas outras argumentos, considerações periféricas que são desprovidas de força vinculante. Tem apenas uma força persuasiva, digamos assim. Essas considerações periféricas são o que se chama de obiter dictum. Então, argumentos, fundamentos, né, ditos de passagem. Esses argumentos são aqueles argumentos jurídicos acessórios, secundários, sem influência substancial para a decisão. Então, o obiter dictum tem caráter apenas persuasivo, ele não vincula num precedente judicial. Diante de um precedente judicial, o raciocínio da sua aplicação num caso concreto subsequente é eminentemente analógica. Então, eventualmente, o magistrado que esteja ali analisando determinado caso ali, em determinado processo, que esteja para exarar uma decisão, ele pode, a princípio, observando aquele caso, achar que determinado precedente obrigatório já fixado seja aplicável àquele caso concreto. Mas depois, analisando mais detidamente, comparando os fatos preponderantes do precedente obrigatório com os fatos preponderantes daquele caso que ele tem para julgamento, ele pode verificar que há particularidades fático-jurídicas que constam naquele caso concreto que ele tem para julgamento, que não fizeram parte daquele precedente judicial. Então, diante dessa diferença entre os fatos preponderantes entre o precedente e o caso subsequente, esse juiz, ele pode, claro, de forma fundamentada, afastar, recusar a aplicação desse precedente judicial naquele determinado caso concreto. Pois bem, essa operação é a tal da operação do distinguishing, né? Trouxe ali que o distinguishing é justamente um método de confronto pelo qual o juiz verifica se o caso em julgamento é ou não análogo ao paradigma. Normalmente resulta da
comparação entre os fatos preponderantes das causas. Pode ser feito pelos juízes em todos os graus de jurisdição. Então, isso aqui é muito importante. Um juiz de primeiro grau pode sim realizar essa operação de distinção ou de distinguishing com relação a um precedente exarado por uma corte superior, pelo STJ, STF, por exemplo. Já a operação, a técnica chamada de overruling, é uma técnica de superação de precedentes, objetivando o desenvolvimento do direito a fim de mantê-lo sempre coerente e legítimo, né? Ou seja, condizente com os valores da sociedade que rege. Vamos pensar que existem muitos precedentes obrigatórios que estão ali concretizando, né, entendimentos a respeito de princípios jurídicos, a respeito de conceitos jurídicos indeterminados. E com o passar dos anos, com o passar das décadas, pode ser que a sociedade se desenvolva, né, em outras circunstâncias políticas, sociais, econômicas, jurídicas surjam aí, que façam crer, que nos indiquem que aquele entendimento fixado naquele precedente originário não mais corresponda com os valores jurídicos, né, políticos, sociais e tudo mais, que aquela sociedade exige atualmente. Então, é inclusive indicado que os precedentes passem por esse filtro aí de atualização e sejam superados com o passar dos tempos. E aí uma coisa importante que tem que ficar claro é que, diferentemente do distinguishing, quem pode promover o overruling, que é a superação dos precedentes, é apenas a própria corte que fixou aquele precedente originariamente, né? Os precedentes passam por um procedimento especial para que um precedente que tem um caráter vinculativo, né, um caráter obrigatório, atinja um nível de debate de excelência, né, que seja precedido, por exemplo, de audiências públicas, com participação da sociedade civil, também de amicus curiae, por exemplo. Então, da forma procedimental como foi, como surgiu, né, como foi criado o primeiro precedente obrigatório, da mesma forma vai se seguir diante da eventual possibilidade de se promover a superação desse mesmo precedente judicial. Então, vamos ver como os concursos públicos vêm abordando essa temática. Eu trouxe aqui duas questões, tá? Primeira delas, de 2018, fala o seguinte: o excerto, passagem da motivação do julgamento que contém argumentação marginal ou simples, opinião, prescindível para o deslinde da controvérsia e que não se presta para ser invocado como precedente vinculante em caso análogo, mas pode perfeitamente ser referido como um argumento de persuasão. Esse conceito aqui diz respeito a que categoria que eu trabalhei com vocês agora? Lembrando aqui os conceitos, né, os aspectos principais, a gente sabe e pode responder com bastante tranquilidade que esse excerto aqui, essa passagem, diz respeito ao obter dictum. Então, a assertiva correta seria realmente a letra D. Outra questão também de 2018 envolvendo esse assunto fala o seguinte, ela diz assim: a alegação de que a causa difere da anteriormente julgada em precedente vinculante e a alegação de que o referido precedente se encontra superado são denominadas respectivamente de que a primeira é a alegação de que a causa difere da anteriormente julgada em precedente. Então, a gente sabe que é o distinguishing, né? E a outra alegação, a alegação de que o precedente se encontra superado, é o overruling, né? Então, a gente responderia também nessa questão aqui como correta a letra D. Bom, gente, se eu despertei o interesse de vocês pelo estudo dos precedentes judiciais no Brasil, deixem aqui um comentário que eu sigo dando dicas a respeito desse tema específico para vocês. Eu espero tê-los ajudado a resolver essas questões que envolvem esse tema com mais tranquilidade e desejo sucesso e bons estudos. Muito obrigada pela atenção.